Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos sobre flexibilização do agrotóxico. Mesmo Brasil, novos venenos. Na última semana, o Congresso Brasileiro derrubou o veto do presidente Lula, que permitia que tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, participassem dos processos de revisão dos agrotóxicos que entravam no Brasil. Agora o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, será o único responsável pela análise. Uma análise que tende a pender para a entrada de mais veneno, de mais agrotóxico, de mais agronegócio para o Brasil. O que pode significar mais negacionismo, mais calamidade na saúde pública, pelo envenenamento e liberação de novos agrotóxicos. É uma surpresa? Dava para prever? Estamos caminhando novamente para recordes no consumo do veneno. Ou a gente pensa na saúde agora, ou não tem amanhã. Ou para de flexibilizar a entrada do veneno, ou a gente perde para o agro. O que pode ser feito? Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana para discutir campo, cidade, agroecologia. Hoje, para falar sobre o Brasil e os novos venenos. Ei, você já segue a gente aqui no Spotify ou no YouTube? Ainda não? Segue a gente aqui, faça com que esse canto ecoe cada vez mais longe. Segue no Spotify, segue no YouTube. Quem conversa com a gente hoje aqui é Walter Evangelista, professor de extensão rural na agronomia, professor de graduação e doutorado em agroecologia. Walter, muito obrigado por aceitar nosso convite. Nós que agradecemos o convite em participar desse debate, desse diálogo, que não está muito lá em sintonia com a natureza, Mas vamos lá. Perfeito, professor. Infelizmente é verdade. E olha, para que a gente comece a discutir esse assunto, falei aqui de veneno, de pesticida, remédio, que chamam até de remédio, que é o veneno, é o agrotóxico. São muitos os nomes. Mas o que é mesmo o agrotóxico, professor? João Lucas, o agrotóxico, o nome já fala, Agrotóxico, são substâncias, na maioria químicos sintéticas, produzidas em laboratório em grande escala, que visam, vamos dizer assim, matar, Então, se o objetivo dele é matar aqueles agentes, que estão ali em conflito com o interesse econômico das grandes lavouras, que são as chamadas pragas, Então, as pragas são produtos químicos utilizados no agronegócio para eliminar vida que eles consideram pragas. Sim. Sejam eles insetos, doenças ou plantas que competem, pelo espaço e nutrientes ali com a lavoura que tem que produzir o seu máximo. E é claro que a gente vem falar do que está acontecendo agora no Brasil, professor? Com a possibilidade de novos venenos entrando no país. Mas é preciso entender que a gente não chegou aqui agora. Durante o governo Bolsonaro, mais de 2.100 novos agrotóxicos entraram no Brasil. Hoje, novamente, a gente precisa lutar contra a entrada de mais veneno, mais além de 2.100, Walter, como a gente chega nesse momento tão difícil de luta contra o veneno, contra a morte? Infelizmente, o Brasil é campeão no uso e ele é vamos dizer assim, o país objeto das grandes multinacionais. Então, essas grandes multinacionais, elas têm uma grande porta de entrada que é pela via política. Então, a gente não deve desconsiderar esse fato. Então, como a gente fala de projeto de lei, de leis, e quem votam são esses políticos que estão aí. Você falou bem que durante o governo Bolsonaro houve, vamos dizer assim, a liberação de um grande número de produtos, 2.100, mas a gente teve mais de 4.500 novos registros, daqueles que também já
não estavam proibidos, vamos dizer assim. E que se repetem, hoje, né, professor? Porque são vários tipos bem parecidos também, né? Isso, exatamente. Né? As moléculas químicas ali presentes, elas são agrupadas, né, pelo seu grupo químico, né? Mas ali, por exemplo, um piretroide, né? Ele tem lá N moléculas dentro daquele grupo químico, né? A gente está passando por um momento muito difícil, apesar do governo negacionista, né, que se passou, mas agora, na mudança de cenário, ocorre o que a gente menos esperava, que era o sancionamento da lei, né, e também agora o veto, né? O veto não, foi sancionada, né, a derrubada, com os vetos, né, do presidente Lula, mas o Congresso derrubou esses vetos, né, liberando aí a porteira para a boiada passar. De novo, né, professor? De novo, infelizmente. E olha, Walter, os números sozinhos não entregam exatamente o problema, o perigo que é ter tanto veneno no Brasil, né? O que significa, Walter, tanto para a produção de comida, mas também, no fim, né, para nossa saúde, a saúde pública, a entrada de tanto veneno e a possibilidade de mais veneno tá chegando aí? Isso coloca em risco toda a sociedade, porque a gente, todos os dias, a gente consome alimentos. Infelizmente, né, boa parte que chega à nossa mesa, né, vem de uma produção, vamos dizer assim, convencional, que faz uso desses produtos. Então, quando se libera um número de produtos, inclusive produtos já proibidos, né, na União Europeia, por exemplo, é dizer que a gente está colocando veneno na nossa mesa. Né? Então, a sociedade entra, né, em contato com resíduos desses produtos que vêm da cadeia produtiva dessas lavouras. Infelizmente, né, os dados nos revelam o aumento de câncer em pessoas jovens, né, e também o número de casos dessa enfermidade, né, problemas de mutações genéticas, má formação fetal, entre outros, né, que não é o alvo hoje da nossa entrevista, mas que está relacionado a essa questão da exposição da população a resíduos desses agrotóxicos. Pois é, professor, e você falou antes uma coisa que não pode passar em branco, né? O Brasil, ele se transformou nesse grande consumidor mesmo de veneno, né? Parece que as empresas que produzem veneno, agrotóxico, não olham só o Brasil mais como um comprador de veneno, né? É quase que um laboratório. Vamos testar essas coisas aqui, que, como você mesmo falou, né? São proibidas em tantos países porque aqui é liberado, né, professor? Exatamente. E nós somos os cobaias, né? E a população, ela não se acorda, não se alerta, não se atenta aos perigos advindos do uso desses produtos. Então, a gente que trabalha dentro da formação do curso, né, de agronomia, que a gente trabalha, nós somos também engenheiros agrônomos, sim. Sempre o viés é o econômico, não é? Não importa o custo ou o mal que aquilo traga. O objetivo é produzir uma mercadoria que vai à venda e que ela vai trazer recursos, né? Então, os objetivos, né, implícitos mesmo é a maximização dos lucros. Sim. Né? A que custo ele venha, a gente tem o hábito de apenas ter êxito. Por exemplo, eu como agrônomo, eu tenho que produzir muito, né, e me dê aquele retorno, mas muitas vezes eu não olho para quem está chegando aquela comida que está chegando àquela mesa e o mal que ela pode causar, certo? Então isso se torna um problema, né, de saúde pública e as pessoas não enxergam, infelizmente, isso. Pois é, e Walter, o Brasil parecia estar começando a caminhar para fora, né, desse veneno. Como você mesmo falou, o governo do negacionismo passou e a gente parecia estar fechando essa torneira, né? O que aconteceu? O que mudou para que esse PL do veneno, né, tivesse essa derrubada do veto? Porque para quem está nos ouvindo entender, a derrubada dos vetos significa que abriram-se de novo porteiras para que o veneno chegue, né, Walter? Isso, a gente vai detalhar um pouco mais à frente, João Lucas, essa questão
do qual é o principal problema desse projeto, dessa lei, né, na verdade, dos agrotóxicos, né, que é a 14.785 de 2023, né, e qual é o problema que ela vem a causar, né, para a sociedade em si. Mas a derrubada do veto, a gente entra naquele viés político. Né? Então, a gente tem no Congresso e no Senado uma bancada que é considerada a Frente Parlamentar Agropecuária, né? No qual ela é composta de 324 deputados federais, né? E 50 senadores. E para aprovar, derrubar esses vetos, eles precisavam apenas de 257 votos. Então, se eles tinham 324 deputados, então isso já era previsto. Exato. Infelizmente, é uma matemática que é feita, né, por ali, né, dos interesses que a gente não sabe quais são, imaginamos quais sejam eles, mas há um interesse ali forte, né, de um grupo que, sabendo disso, não é, eles já estavam esperando essa votação, que aconteceu no dia 9 de maio, não é, a derrubada do veto dessa lei. Pois é. São consumidos 130 mil toneladas de agrotóxico no Brasil. Dados da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tem como vencer o veneno? E por que o veneno sempre vence no Brasil? Tem como, Lucas. Há um modelo, né, de produção hoje que se destaca que, se a gente condensar todas elas em uma única, a gente pode chamar de agricultura de base agroecológica, né? Onde a gente elimina o uso desses princípios ativos, adubos químicos, agrotóxicos, né, do sistema produtivo, né? Mas isso requer levar em consideração as interações que ocorrem na natureza. Por isso esse tema está muito dentro, né, desse quadro Sintonia e Natureza. Né? Por quê? Porque a agroecologia ela considera essas relações entre os seres vivos do ambiente. Já na produção, onde o viés é econômico, do agronegócio, não é? A natureza fica em último lugar. Não é? Digo isso por quê? Porque a natureza, o ambiente ali, ele é totalmente tomado por uma única espécie vegetal em monocultivo, né? Mostrando, sim, que ali poucos vão ser beneficiados. Né? Então, esse é o grande problema. Né? A solução é a agroecologia. Tá? E um movimento forte que vem crescendo, não é? E é uma maneira, vamos dizer assim, sustentável de produção. Perfeito. É abrir os olhos pro veneno, fechar a boca pro veneno e quem sabe ouvir a voz da agroecologia. Olha, agora a gente faz uma pausa aqui no programa, mas fica aí que a gente volta já com mais discussões sobre o veneno, como barrar o veneno e talvez esses caminhos que Walter já cantou a pedra da agroecologia. Fica aí, a gente volta já. Todo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Universitária, tem Comida de Verdade. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá. A gente vai falar de alimentação, nutrição, política e a luta aqui na cidade pelo que de fato nos alimenta. Bateu a fome? Então vem com o Comida de Verdade. Todo sábado às 10h30 na Rádio Universitária FM. Ei, acabou a crise, hein? Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. E estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o professor Walter Evangelista. Hoje nosso assunto é o
mesmo Brasil, novos venenos e a derrubada do veto contra os agrotóxicos. Walter, é preciso encontrar um caminho livre de veneno, né, de pesticida, de agrotóxico, qualquer que seja o nome. E é o grito de tantas organizações que apoiam, inclusive, a campanha permanente contra o agrotóxico. Walter, lutar contra o veneno vai além de não querer consumir agrotóxico, né? É um grito pela saúde, pela natureza também, né? Exato, Lucas. É importante isso que você coloca, né? Que não é simplesmente mudar o tipo de produção, né? Sem agrotóxico, sem veneno. É uma mudança, não é, vamos dizer assim, de cultura, de pensamento, não é uma questão sistêmica muito maior, não é? Mas a sociedade vem clamando e vem crescendo, não é? Essa, vamos dizer assim, essa demanda, né, por produtos de qualidade, não é? Então, estamos num momento bom, porém, não é, com essa questão aí que é a temática de hoje, dessa PL que vem, não é, tirar atribuições de alguns ministérios, né? Sim. que faziam um grande papel de proteção do meio ambiente e da saúde da população. Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Então a PL do veneno, ela tira essa atribuição de dois ministérios importantes, que é o Ministério do Meio Ambiente, né? E também o Ministério da Saúde, através da Anvisa, né, que faziam esses testes, né, para que o produto tivesse o seu registro, né? Então ele era liberado passando pelos 3 ministérios, né, inclusive pelo Ministério da Agricultura, sim, que fazia a avaliação apenas da eficiência daquele produto, a eficiência agronômica, né? Mas os outros parâmetros de segurança, ecotoxicidade, não é, seu impacto ao meio ambiente e à saúde humana, esses 2 ministérios, o do meio ambiente e da saúde, vão ficar de fora, né, do registro desses novos produtos. Esse é o grande impacto. Porque, como você falou, né, professor, uma visão ela é do capital. Será que é bom para a gente lucrar? Essa é uma visão. Mas, ao mesmo tempo, você está destruindo as florestas do Brasil. E não só as florestas, mas os animais. E nós, humanos, também, né? Adoecendo a população brasileira para lucrar e não alimentar ninguém. É essa discussão que está acontecendo aqui, né, Walter? Exatamente. Só para você ter ideia... Existe na Anvisa o programa Programa de Análise de Resíduo em Alimentos. Durante o governo Bolsonaro, não houve nenhum envio de relatórios técnicos mostrando a contaminação dos alimentos. Então, esses 4 anos, a sociedade, a população não teve acesso a esses relatórios, né? Como em anos anteriores, que a gente olhava e sabia lá a quantidade de produtos encontrados em tal alimento, em tal cultura, né? Então a sociedade debatia o assunto. E isso ficou em silêncio nesses 4 anos, né? E hoje essa PL traz também um viés, né, que não era esperado, do negacionismo mesmo, porque algumas entidades como a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Fiocruz, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né, foram contra, né, esse projeto de lei e contra essa lei, né, que tirava esses poderes desses ministérios. Mesmo assim, a ciência não foi ouvida, não é? Exato. Gritou mais alto a voz do capital. Pois infelizmente. E professor, esse parece ser um alerta também, né? Como você mesmo falou, a política hoje talvez sopre ventos melhores, talvez não, com certeza sopra ventos melhores do que há 4 anos, né? Mas ao mesmo tempo é um alerta para a gente lembrar que negacionismo ainda está aqui. A gente vê as tragédias acontecendo, as tragédias anunciadas acontecendo no Brasil inteiro por conta de desmatamento, por conta de impunidades no meio ambiente. E a gente vê que o negacionismo ele ainda se impõe, né? Ele ainda se coloca nessa mesa. E você mesmo falou, calaram a voz da ciência. Walter, por que a ciência é uma voz tão pouco ouvida frente ao capital? Difícil, Essa né? é uma pergunta difícil de responder, né? Essa é bronca. Porque, infelizmente,
vivemos num país onde o capital, o dinheiro, fala mais alto. Né? Estamos em ventos favoráveis, como você falou, porém há um grande número, né, de remanescentes do governo passado que atuam e tomam decisões, não é, ali no Congresso, no Senado, não é, em prol da manutenção desse negacionismo. Né? Então, mesmo que as pessoas atentem para os riscos, mas se uma empresa ela entra, não é, uma multinacional dessa que comercializa esses agrotóxicos, né, traz uma falsa impressão de muitos empregos, né, então, mas colocando a vida da sociedade em risco. E a gente, não é, perece, como você falou, de doenças, enfermidades e essas revoluções climáticas, né, que estão acontecendo aí. Tá? Então, muito disso é resposta mesmo, né, da falta do cuidado do homem, do ser humano, né, com o ambiente, com o meio ambiente, com o planeta Terra. Né? Precisamos de uma reconexão. E é uma reconexão que precisa acontecer agora. Walter, você como professor nessa área que trabalha agroecologia, agropecuária, a gente retoma essa voz da ciência talvez, né? Eu acho que seja importante a gente colocar isso aqui. Qual o papel também das universidades, da educação, para que a gente possa se informar e informar também as pessoas, né, do perigo do agrotóxico, do perigo do desmatamento, do perigo de não olhar e pensar para o meio ambiente? Qual o papel dessas organizações? Isso, a universidade, a Embrapa, né? O próprio Ministério da Agricultura, perfeito, as agências de defesa agropecuária de cada estado, né? Os órgãos de pesquisa e extensão rural, como no nosso caso aqui em Pernambuco, o IPA, né? Sim. Tem um papel fundamental, né, nesse processo, né, de transformação, vamos dizer assim, da conscientização da população do risco desse agrotóxico. Então, a universidade, esse centro de pesquisas, eles desenvolvem aquelas pesquisas científicas, né, naqueles rigores científicos e colocam, não é, esse conhecimento aí à disposição. E prova disso, hoje, viu, João? Muitas lavouras estão fazendo uso dos chamados bioinsumos, né? Uso de micro-organismos, né, bactérias, vírus, né, vários micro-organismos, né, fazendo parte do manejo dessas culturas do agronegócio. Isso é um ponto positivo. Sim. Né, porque é um agrotóxico, entre aspas, mas é considerado biológico e o risco é muito menor. Né? Então, geralmente, são competidores, né, que vão lá e eliminam aquela doença, aquela praga, né, mas não causam tanto impacto ao ser humano. Então, isso vem da pesquisa. Tá? Então, recentemente, houve um dado que na cana-de-açúcar, para o controle de um grupo de pragas aí específico chamado nematóides, estão se usando um fungo, né, para eliminar, e 80% dos agrotóxicos foram retirados no controle dessa praga. Caramba. Utilizando esse micro-organismo. Então, isso vem da pesquisa. Então, se a gente der ouvido, né, a pesquisa mesmo, né, não olhar apenas esse lado econômico, né, porque às vezes desconsideram a ciência para trazer um produto novo, né, registrar novos produtos para colocar à disposição da sociedade, mas muitas vezes é para aumentar o lucro. Isso. Não é simplesmente para resolver o problema. Tá? Então é importante. O papel da universidade é entrar na formação, no ensino, né, na pesquisa e na extensão. E isso, né, a gente tem, assim, muito orgulho de dizer que as instituições brasileiras vêm desenvolvendo, dentro da área, né, da agropecuária, excelentes trabalhos. Essa é a voz da ciência. Tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Essa é uma das frases da música de Chico César, Reis do Agronegócio. E eu acho que ela cabe muito nessa discussão, né? Pensar em futuro é pensar na ciência, pensar na voz da ciência, que precisa ser ouvida. Exato, João. Pode falar.
Eu lembrei aqui de um exemplo, por exemplo, de um produto muito utilizado na cultura da soja. A soja, todo mundo sabe que ocupa grandes áreas, né? E vem aí invadindo vários biomas, né? Sim. Várias regiões do Brasil, né? Então, o Cerrado, a Amazônia agora entrando fortemente, né? Pelo Pará, lá no Amazonas, né? Naquela região com Mato Grosso, a divisa com Mato Grosso, que é o polo ali do Rio Madeira. Então, a soja entrou com força. E lá tem um produto que ele foi temporariamente suspenso, sua aplicação, que é um herbicida, um mata-mato, chamado Paraquat. Então, em 2017, ele foi suspenso. E por pressão política da bancada ruralista, a Anvisa liberou por mais 3 anos esse produto. Quer dizer, ele foi ofertado à população por mais 3 anos, mesmo já sabendo dos efeitos de mutações genéticas, relação desse produto com o mal de Parkinson. Ele foi permitido usar mais 3 anos. Em 2020, ele foi banido, né, da agricultura brasileira. Quer dizer, permitimos ainda 3 anos de exploração comercial desse produto. Estou dando um exemplo. A troco de quê? Perfeito. A troco de quê, né? A troco da saúde. Que absurdo. Exatamente. Olha, Walter, como nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o bico é onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico nessa questão que é tão difícil, né? Tão grande, que ela nem cabe num programa só. Mas vamos tentar, né? Walter, eu sei que num momento de tanta flexibilização, de derrotas constantes pro veneno, perigo à saúde pública, essa pergunta que eu faço é difícil. Mas será que tem saída pro veneno, pra tanta flexibilização? Por onde? Mete o bico. Rapaz, você faz perguntas difíceis, né? A saída do agrotóxico do sistema é uma coisa que é uma utopia, né? É um sonho, né, de alguns que militam na área da agroecologia. Então, essa é a única forma, é retirada, modelos de produção que levem em consideração, não é, todos os aspectos que envolvem a vida. O ambiente, não é? O trabalhador, o consumidor, não é? E os seres vivos ali, né, que estão no meio ambiente em torno. Então, se a gente olhar para essa relação dessas espécies ali, a gente vê que o agrotóxico ele não tem espaço, não é? Então, eu acho que a única saída mesmo é de retirada é a gente intensificar, né, como a gente vem fazendo, o Centro Sabiá, algumas ONGs, né, que estão aí lutando pelo crescimento cada vez mais da agroecologia. Uma forma que a gente vem trabalhando, né, a questão aqui da universidade é na formação. Então, a universidade, quebrando essa hegemonia, né, da agronomia, a Universidade Federal Rural de Pernambuco formou recentemente a primeira turma de bacharéis, né, em agroecologia. Então, a gente tem um curso de agroecologia, uma graduação, e temos um doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, que é um doutorado profissional, onde os doutorandos têm que desenvolver um produto aplicável, né, um produto técnico, né, de desenvolvimento. E atualmente eu estou na coordenação do doutorado e a gente tem formado, né, e produzido, né, grandes trabalhos aí que com certeza eliminam o agrotóxico desse sistema, né? Então, meter o bico assim nessa pergunta que você fez é um pouco difícil. Foi pego de surpresa de fato, mas uma das saídas realmente é a educação. Perfeito, é isso. É a voz da ciência, da educação. Precisamos ouvir essas vozes.
Walter, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, nesse papo tão cheio de esperança, apesar do veneno, né? Tem alguma consideração final, alguma mensagem que quer deixar para quem tá nos ouvindo? Com certeza, João. Eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez de participar, né, desse diálogo com você, né, e trazer informações que são importantes, né, para a sociedade. Eu me preocupo, a minha reflexão e consideração final é essa questão do pequeno agricultor, da agricultura familiar, né? Que é boa parte desse pessoal, né? Dessas pessoas. Sim. Elas ainda, infelizmente, utilizam o agrotóxico no seu sistema produtivo, né? E muitas vezes por subestimar os efeitos, né? Então, é esse alerta que eu trago, né? Aquele que trabalha numa condição que se aproxima, né, dos princípios da agroecologia, que tentem eliminar esse produto, o agrotóxico, do seu sistema. Então, a agricultura familiar, ela pode sim, né, já é provado que pode produzir em quantidade, né, alimentos que vá alimentar, né, a população. Porque o agronegócio, ele não produz alimento, ele produz mercadorias, né? Então é isso, essa reflexão. Pequeno agricultor, busquem modelos hoje disponíveis, evitem o uso desses produtos, né, considerados tóxicos, né, os agrotóxicos, né, e tenhamos uma vida mais saudável, né, um ambiente mais saudável para a nossa futuras gerações. Então, essa reflexão, esse alerta que eu trago, né, para vocês. Valeu, muito obrigado, Walter. Gente, hoje conversamos com Walter Evangelista, professor de extensão rural na agronomia, professor de graduação e doutorado em agroecologia. E pessoal, é isso, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que mais uma vez nos acompanhou no Spotify ou no YouTube. Muito obrigado. E olha, dá uma checada para saber se você já está seguindo esse podcast. É muito importante que você siga a gente para nunca perder esses papos, para nunca perder o nosso podcast. Segue a gente aí. A gente tá chegando quase nos 1000 seguidores no Spotify. Já pensou? A agroecologia chegando a mais de 1000 casas? Então segue a gente aí. E me fala de onde você está nos ouvindo também. Queremos saber de que lugar do Brasil você está acompanhando esse Cantos do Sabiá. Comenta aí. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.